nas categorias. O enfim. hipismo, voltando a falar do hipismo, é um esporte que eu vejo bem misto, assim, homens e mulheres. Não É o único esporte onde os homens e as mulheres competem em igualdade. Exato, cara. Eu fiquei pensando, porque eu vi você competindo aquela vez, e, cara, muita mulher competindo, mas muito. Tanto é que como é que é o nome daquela menina que ganhou lá aquele dia? Juliana. Caramba, anda bem pra caramba. Ela foi participar do Doda Training agora lá em Itatiba. Ganhou primeiro e sexto lugar em duas categorias. Maravilhosa. Você ficou em... Eu fiquei em primeiro no 70 e em segundo no 80. E que significam essas categorias? Altura de obstáculo. Altura? Ah, que legal. Tudo é definido então você já foi campeã. Não, eu ganhei o interno. Ah, tá. O estadual, eu estou em terceiro lugar na colocação do estadual, mas são várias fases, né? Várias eliminatórias, vamos dizer assim. Aí, semana que vem, tem a terceira fase, né? Mas aí vai até dezembro. E é estadual? Isso, é estadual. Aí vem mais gente de tudo quanto é lugar. Vem, isso. No caso, aqui no estado, na primeira fase, veio gente só do Rio. Tinha muita gente do Rio e daqui. Porque são feitas pelas federações. E a Federação Hípica do Espírito Santo, ela engloba parte do Rio de Janeiro. Por isso que eles vêm competir aqui. Eu jogo basquete. E, por exemplo, basquete, eu sei pela modalidade que você depende muito de você para você ganhar a prática do arremesso da bola, para fazer a cesta. A técnica, né? A técnica toda. Então, assim, O desempenho é tudo seu. Vou te dizer que 99% é da pessoa. O hipismo não depende só de você, depende do cavalo também. Também, mas você... É porque, assim, o cavalo do hipismo, ele é treinado, ele é trabalhado desde novinho para isso. Né? Não é todo cavalo que sai saltando. Essa era uma tem dúvida. Tem toda uma doma, tem todo um preparo, um trabalho, um condicionamento. Por exemplo, quando a gente fala de prova de tambor, qual é a raça que você mais vê? Existem outras raças? Existem, mas a mais em peso é a quarto de milha. O cavalo quarto de milha, ele não é indicado para o salto. Olha. Ele é indicado para a prova de tambor e outras... Né, pela questão de laço, da explosão física do cavalo de correr, tem toda, de laço, de dar volta, isso aí, né? tem toda uma demanda anatômica e de índole do animal. Pro hipismo, geralmente são utilizados animais brasileiros de hipismo, australianos, né, que são a raça. Ela é feita, né, para isso. E aí exige toda a técnica, toda a doma. Por exemplo, vou falar do meu cavalo. Meu cavalo, eu tenho a honra de tê-lo e ele ter sido feito, né, domado, trabalhado e ensinado por um dos melhores do Brasil, que foi o Marcelinho, né, do Aras RJ em Teresópolis. Olha. Que foi um treinador principal dele. Então, o meu cavalo, ele é um cavalo mais velho, que tem uma bagagem maravilhosa. E mesmo assim pode dar tudo errado, Edilane? Pode. Porque, como diz o meu treinador, são botões, são ajudas que você tem que passar para o seu cavalo para ele entender o que você quer que ele faça. Ele vai ver o obstáculo, ele sabe que ele tem que pular. Beleza. Só que você está em cima dele. Se ele sai muito de longe, ele derruba. Se ele sai muito de perto, ele derruba e se machuca. Então, tem uma distância para você fazer o salto. O dia que você viu, eu fiz a curva, você vê que o cavalo quer ir, ele quer pular. Você que controla. Só que você segura, porque senão ele vai pular de longe, não vai dar tempo de fazer a curva para o próximo obstáculo. Se você não fizer nada, ele empaca? Ele pode refugar, que ele para e você passa por cima dele, ou ele vai disparar e vai sair pulando tudo alopradamente, o que não é a prova, não é isso. Você perde ponto, inclusive, se os juízes verem que você não tem controle sobre o seu cavalo. Você é penalizado, tem o tempo. Então, assim, tem toda uma série de técnicas. Um exemplo. Como que você pega o galope com o cavalo? Você pode sair correndo com ele, uma hora ele sai no galope. Pode. Não é isso a técnica do hipismo. Você tem as ajudas, levanta uma mão, abaixa a outra, atrasa uma perna, aperta o assento para que ele entenda que ele tem que sair no galope naquela mão. Você literalmente dá um para frente, é igual videogame. meia lua, isso aí. São muitos botões. Então, assim, o meu cavalo é maravilhoso e muito bem feito. Só que se eu não souber como ativar aqueles botõezinhos, ele não vai entender o que é para fazer. Então, é um conjunto. O hipismo é o conjunto. É você... Às vezes, você monta o meu cavalo e forma um conjunto melhor do que eu e ele. Mas eu, talvez, monte o cavalo dela e forme um conjunto melhor.
Né? E nisso nós somos felizados. Graças a Deus, tanto eu quanto o Caleu, a gente forma um conjunto muito bom, modéstia à parte, com o nosso animal. Então, o Estende cavalo ele isso. pode rejeitar certas pessoas? Não é que ele rejeita, mas é como se não casasse. É um conjunto. Quando você monta, a sua energia, o seu estresse, a sua ansiedade, tudo isso você compartilha com o cavalo. Você está junto com ele, é um só. É considerado um só, é um conjunto. Por isso que quando é avaliado o conjunto. Né? E daí, levando o exemplo para a ecoterapia, tem crianças que às vezes precisam trocar de cavalo porque Não, aí o é conjunto diferente. não funciona? Não, aí É é totalmente diferente. É diferente do terapia. Não, é esporte. terapia. Só que eu dependo do tipo de passo de cada cavalo para atender cada demanda. Você não vai dar um manga larga, machador, às vezes. Então, antes que me perguntem, não existe raça adequada para terapia. Qual que é a melhor raça? Não existe. Qualquer uma serviria? Depende da sua avaliação de cavalo. Pode ser um pangaré, raça nenhuma? Pode, desde que ele tenha as suas conformações, a sua anatomia adequada. Por exemplo, eu não posso usar um cavalo que manque. Como é que eu vou passar o estímulo de passo adequado para uma criança que não anda se eu coloco um cavalo que está mancando? Né? A grosso modo, para vocês entenderem. Você falou do manga larga. Tem gente que usa o manga larga na fase inicial do atendimento, que são para as crianças mais graves. Tem, dá super certo. Porém, a literatura defende que esse animal não seja utilizado. Por quê? Porque a frequência de passo dele é muito mais elevada. O risco de eu lesionar o cérebro da minha criança ou piorar o quadro clínico dele, desencadear uma convulsão, é muito maior. E aí, não existe cavalo, a raça específica, ok. Porém, final de 2019, a Federação Equestre Internacional fez uma nota elegendo o cavalo norueguês, o Fjord, como um dos melhores para a terapia, por causa das suas conformações, da sua anatomia e da sua índole. Né? Não é só o cavalo bonzinho, fofinho e velho, pelo contrário. Né? Eu preciso de um cavalo engajado, um cavalo que tenha uma musculatura adequada, um cavalo que queira fazer aquilo ali. Porque parece que não, mas o ficar ao passo ali estressa o cavalo. Claro. Ele vive em manada, ele pula, ele rola, ele galopa a hora que ele quer. E na ecoterapia, não. Ele tem que estar sujeito àquele atendimento, àquela abordagem. Então, depende da índole também. É muito... Ai, gente, eu sou apaixonante, suspeita. assim, a gente ouvindo, Nossa, eu já Eu tô sou assim, suspeita. Cavalo, caramba. Falaremos umas 5 horas no mínimo.